Então, são 19 horas. Vamos ver aqui. Então, gente, vocês estão com a fotografia enviada hoje, bem como o documento Funções aberto na página 8. Ok. Então tá. Então é o seguinte, ó. Vamos botar para gravar, então. Tá, então, supostamente gravando, na pior das hipóteses, a gente tem gravado a outra sessão da turma de industrial. Então, é justamente na página 8 que temos o enunciado do exercício 7.1. Então, aqueles que fizeram esse exercício para o primeiro bloco usaram a seguinte estratégia. Consideraram a sequência 2 sobre n ao quadrado como produto de três sequências, 2 vezes 1 sobre n vezes 1 sobre n, uma vez que o teorema 8 garante que a sequência 1 sobre n converge para zero, limite de constante é a própria constante, e limite do produto é o produto dos limites, então prova-se com isso que o 2 sobre n ao quadrado converge para zero, fim de discussão. Essa foi a estratégia usada pela maioria que conseguiu, pelo menos por aqueles que conseguiram fazer o exercício 7.1. Só que não há necessidade de usar isso para resolver. O Marcelo ele tinha se referido a essa estratégia como um atalho, não sei por que ele chama de atalho. Não é um atalho, é de fato uma demonstração o que ele fez. Tá? Mas talvez ele não esteja satisfeito com a demonstração porque não está usando a definição de convergência de sequência, explicitamente. Está usando implicitamente para a aplicação dos teoremas. Então a gente vai discutir como fazer a demonstração desse exercício 7.1 sem apelar ao teorema de limite de produto. Até aí tranquilo, gente? Ok, tá. Então, primeira coisa, lá na página 8, o teorema 8 trata da sequência 1 sobre n, convergindo para zero. Lembrando que o contexto em que o exercício 7.1 foi colocado era apenas de sequências de racionais. Então, esse é o problema. Porque se a gente estivesse lidando com sequências de reais, então a demonstração de que 2 sobre n ao quadrado converge para zero é bem tranquila. Mas estamos falando somente de sequências de racionais. E é aí que reside o maior problema. Então, só para refrescar a memória de vocês, com relação ao teorema 8, a demonstração do teorema 8, que está feita ali na página 8, simplesmente substitui a sequência xn por 1 sobre n, na definição de sequência convergente, o limite por zero, e aí nós ficamos no final, deixa eu ver aqui, na quarta linha da demonstração, nós temos lá, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em n maior do que 1 sobre epsilon. E aí faça delta igual a 1 sobre epsilon e vocês têm uma fórmula implicando nela própria. Até aí tranquilo? Ok. Só que tem um pequeno detalhe nessa demonstração. Eu não me lembro se especificamente dessa demonstração eu falei o que eu vou falar agora, mas sobre alguma demonstração envolvendo convergência, eu falei o que eu vou dizer agora. Notem vocês que na demonstração do teorema 8, aquele faça delta igual a 1 sobre epsilon, é apenas um dos possíveis valores de delta que garante a condicional exigida na definição. Porque fazendo delta igual a 1 sobre epsilon, fica mais fácil de brincar, porque daí nós vamos ter uma fórmula implicando nela própria e, como já vimos, independentemente de qual seja a fórmula, na lógica clássica toda fórmula implica nela própria. Isso é um teorema independentemente da fórmula. Só que esse delta igual a 1 sobre epsilon, obviamente, não é o único delta possível para garantir
a condicional exigida pela definição de sequência convergente. Porque vejam o que diz a definição. Todo n à direita de delta garante que a distância de 1 sobre n até zero é menor do que epsilon. Ora, se é para todo n à direita de delta, se vocês considerarem um delta primo maior do que delta, então todo n maior do que delta primo também vai garantir a mesma condicional. Concordam com isso? Andy concorda, Marcelo também. Vamos ver aqui. Ok, então tá. Então isso é importantíssimo. Vocês manterem em mente a definição de sequência convergente. O fato de existir um delta que garante a condicional, na verdade, na prática, implica que existem infinitos outros deltas. Tá? Qualquer outro delta primo maior do que ele também funciona. Tendo isso em mente, agora a gente pode olhar a fotografia que eu mandei para vocês, onde a gente vai fazer a demonstração do caso 1 sobre n ao quadrado. É claro que o exercício 7.1, a sequência é 2 sobre n ao quadrado. Por alguma razão, eu me descuidei, em vez de colocar na fotografia 2 sobre n ao quadrado, coloquei 1 sobre n ao quadrado. Mas tudo que a gente disser aqui vai funcionar do mesmo jeito para 2 sobre n ao quadrado. Então, vejam ali na fotografia, nós temos a sequência 1 sobre n ao quadrado, racional, todos os n são racionais, provar que converge para zero. Então, primeira linha, 1 sobre n ao quadrado converge para zero, C só C, usando a definição de convergência. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica que a distância de 1 sobre n ao quadrado até zero é menor do que epsilon, que é aquele valor absoluto de 1 sobre n ao quadrado menos zero. Então, nessa primeira linha da fotografia, a gente simplesmente está substituindo na definição de sequência convergente a sequência por 1 sobre n ao quadrado e o limite por zero. Estamos de acordo com a primeira linha? Ok. Tá. Segunda linha. Acontece que a primeira linha é equivalente ao seguinte. 1 sobre n ao quadrado converge para zero, C só C. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em 1 sobre n ao quadrado menor do que epsilon. Ou seja, essa segunda linha é equivalente à primeira por quê? Em primeiro lugar, aqueles n são todos eles números naturais maiores do que zero. E 1 sobre n ao quadrado é maior do que zero. 1 sobre n ao quadrado menos zero é maior do que zero. Logo, o valor absoluto coincide com ele mesmo. O valor absoluto de qualquer racional maior do que zero é o próprio racional. Então, a gente simplesmente eliminou o valor absoluto. Até aí, tranquilo? Ok. Os demais? Tá bom. Terceira linha. A terceira linha é equivalente também à segunda e, consequentemente, à primeira. Então, 1 sobre n ao quadrado converge para zero, C só C. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n maior do que delta implica em n ao quadrado maior do que 1 sobre epsilon. A gente simplesmente isolou o n ao quadrado, já que todos os valores envolvidos são maiores do que zero, então a gente mantém a desigualdade, então nós temos ali o n ao quadrado maior do que 1 sobre epsilon, que é equivalente a 1 sobre n ao quadrado menor do que epsilon. Estamos de acordo com a terceira linha? Ok. Quarta linha. A quarta linha é equivalente às anteriores. Então, 1 sobre n ao quadrado converge para zero, C só C. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que n ao quadrado maior do que delta ao quadrado implica em n ao quadrado maior do que epsilon. Veja o que nós estamos fazendo. O que eu estou afirmando é que, uma vez que delta é maior do que zero, n maior do que delta e também maior do que zero. Então, o fato de n maior do que delta implica que n ao quadrado maior do que delta ao quadrado. Na verdade, as duas fórmulas são equivalentes, uma implica na outra, pelo fato de tanto delta quanto n serem maiores do que zero. Concordam com isso?
Marcelo, sim. Os demais. Então, até a terceira linha, você está de acordo, Andy? Tá. Na quarta linha, compare a quarta linha com a terceira. A única diferença entre elas é que na terceira nós temos n maior do que delta, na quarta n ao quadrado maior do que delta ao quadrado. O que eu estou dizendo é que, uma vez que tanto n quanto delta são maiores do que zero, e n maior do que delta, isso é equivalente a n ao quadrado maior do que delta ao quadrado. Concorda com isso? Tá. Agora vejam só. Uma estratégia que todos aqueles que tentaram resolver esse exercício tentaram foi conectar pela condicional, aquelas duas fórmulas, n ao quadrado maior do que delta ao quadrado e n ao quadrado maior do que epsilon, tentando assumir delta ao quadrado igual a 1 sobre epsilon. Então, a estratégia que muitos usaram foi assumir delta ao quadrado igual a 1 sobre epsilon. Só que essa estratégia, obviamente, não funciona. Por que não funciona? Em primeiro lugar, o epsilon é um racional qualquer. Se o epsilon é um racional qualquer, e a gente disser que o delta ao quadrado deve ser igual a 1 sobre epsilon, o que equivale a dizer que delta é a raiz quadrada de 1 sobre epsilon, o inconveniente é o seguinte, é que existem muitos racionais epsilon que não admitem raiz quadrada racional. Por exemplo, se o epsilon for 2, que é um racional, aí vocês teriam delta ao quadrado igual a meio, logo o delta deveria ser igual a 1 sobre raiz de 2. Mas uma vez que raiz de 2 não é racional, como a gente provou antes disso, então esse delta não é racional. E a definição exige que para cada epsilon racional seja exibido um delta racional que garanta a condicional. Logo, a estratégia de usar uma fórmula implicando nela própria, nesse exemplo, simplesmente não funciona. Até aí estamos de acordo? Marcelo, sim, ele sim, tá. Então tá bom. Só que aquilo que foi chamado a atenção para vocês, do Teorema 8, quando no Teorema 8 foi exibido delta igual a 1 sobre epsilon, aquilo que eu disse agora há pouco, essa é uma solução, sem dúvida, mas não é o único delta que garante a condicional da definição. E a gente quer garantir a condicional da definição. Então, basta considerar qualquer delta tal que o quadrado dele é maior do que 1 sobre epsilon, sendo o epsilon racional e delta racional. Uma vez que para cada racional, não importa qual seja, existe um racional maior, sempre existe racional maior, isso é fácil provar. Então, esse delta, tal que o quadrado dele, esse delta racional, tal que o quadrado dele é maior do que 1 sobre epsilon, garante a condicional. Então, por exemplo, digamos que o epsilon seja, sei lá, 2. Qual o delta racional que garante isso? Por exemplo, 1. Por exemplo, o delta racional 1 garante. Porque se o epsilon for 2, vocês precisam de um racional cujo quadrado é maior do que meio. E 1 é um racional cujo quadrado é maior do que meio. Estamos de acordo com isso? Então, está aí a solução. Tudo que precisava saber era, de fato, entender a definição de limite de sequência. Só isso. Eu já vou falar mais daqui a pouco. Até aí está tranquilo? Tudo tranquilo aí, gente? Andy está digitando. Estou pensando. Ok, pensar é bom. Enquanto você está pensando, eu vou dar algumas sugestões aqui.
que é o seguinte, ó. O único conhecimento que interessa em matemática, para efeitos práticos, é aquilo que não está nos livros. Porque aquilo que está nos livros, qualquer um consegue reproduzir. Então, veja só, o jeito que se ensina matemática aqui no nosso país, salvo raríssimas exceções, é simplesmente seguir procedimentos. E aqui, nesse exercício 7.1, a gente pediu mais do que isso, do que simplesmente seguir procedimentos. Aqueles que adotaram o Teorema 8 para resolver o problema, e também o Teorema de limite de produto, resolveram o problema, fim de discussão. Só que, para qualquer que seja o problema de matemática, é sempre interessante vocês procurarem por mais de uma maneira de resolver o problema, porque cada vez que vocês procuram uma nova maneira para resolver o mesmo problema, vocês começam a compreender melhor a matemática. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vejam a definição de sequência convergente. Ela está reproduzida na primeira linha da fotografia. Só que no lugar de 1 sobre n ao quadrado, vocês consideram uma sequência xn qualquer, e no lugar de zero, vocês consideram um limite r qualquer. As perguntas que eu faço são as seguintes. Por exemplo, se vocês fizerem uma pequena alteração na definição de limite, trocar o quantificador existencial por universal, quais são as consequências disso? Porque uma pergunta natural é: por que a definição de limite é essa que aparece para vocês? Por que não é para todo epsilon maior do que zero, para todo delta maior do que zero? Há motivos para isso. E esses motivos podem ser analisados vocês pensando. Então, uma coisa que eu pretendo fazer na próxima semana é explorar a definição de limite, só que antes da gente fazer isso, eu peço para que vocês usem o final de semana para vocês mesmos começarem a pensar sobre isso. Então, vejam só. Até aí estão acompanhando? Tá. Então, entender de fato a definição de sequência convergente significa brincar com ela. Então, vocês têm ali, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que blá, blá, blá. Mudem o blá, blá, blá. Mudem os quantificadores. Por exemplo, o que acontece se a gente trocar o para todo por existe? Existe epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero e deixa todo o resto igual. O que acontece se mudar a ordem das fórmulas envolvidas na condicional? Colocar aquela distância de xn até r menor do que epsilon, implicando em n maior do que delta. No que muda a definição? Quais são as repercussões disso? O que acontece se vocês trocarem, em vez de para todo epsilon maior do que zero, para todo epsilon menor do que zero? Ou existe delta menor do que zero? Ou se vocês, pior ainda, se vocês exigirem que aquele valor absoluto de xn menos L seja diferente de zero. Então, são várias possíveis alterações que vocês têm que fazer para compreender o que está acontecendo na definição de limite, fazer uma única alteração, porque se vocês fizerem muitas alterações, fica muito difícil pensar. Mas fazer uma única mudança, qualquer que seja, use a criatividade e pensar a respeito do que aconteceria. Por exemplo, eu vou adiantar para vocês algo. Se vocês colocassem na definição de sequência convergente para todo epsilon, para todo delta e o resto deixa igual, a única sequência que admitiria limites é a sequência constante. E isso se mostra uma ferramenta inútil. Então, a definição, só que vocês têm que pensar o porquê que isso acontece, que eu estou falando. Eu vou dar os detalhes na próxima semana. Só que esse tipo de discussão que eu estou propondo para vocês, vocês não vão encontrar em nenhum site da internet. Vocês não vão encontrar em nenhum livro. Só que é isso que vale a pena. As pessoas não colocam essas coisas nos livros porque os livros são produzidos para seguirem aquela norma de repita o que o professor faz e você ficará bem. Só que isso não é aprender matemática. Então, gente,
Se vocês brincarem com a definição de limite, isso confere liberdade de trabalho para vocês. Que daí vocês vão estar começando a entender realmente o que está acontecendo. A pergunta é, se vocês fizerem uma única alteração na definição de limite, qualquer que seja, será possível definir derivada no sentido usual do que se entende por derivada? É esse tipo de pergunta. Por exemplo, se vocês trocarem aquele epsilon por uma constante positiva vezes epsilon, se eu não me engano, a gente conversou a respeito disso, vocês vão ter uma definição equivalente, não vai mudar nada. Então, tem certas alterações que vocês podem fazer que não vão mudar em nada, porque vocês vão ter definições equivalentes, e outras que vão mudar tudo. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo. Se vocês trocarem o para todo epsilon por existe epsilon, então, a sequência converge para um limite, C só C. Existe epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que deixa o resto igual, aí vocês vão descobrir que há ambiguidade no limite. O limite pode ser qualquer número real, de qualquer sequência. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Eu não estou justificando nada, estou colocando ideias para vocês pensarem a respeito e a gente vai conversar em detalhes na próxima semana. Vamos ver, o pessoal está digitando. Daí eu vou ter uma pergunta para fazer para vocês. Eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas não entendo por que isso acontece. Então, se o que você está dizendo, Andy, o porquê disso acontece, o porquê essas alterações vão implicar, por exemplo, se você escrever para todo, trocar o quantificador existencial por universal, aí a única sequência que vai ter limite é a sequência constante, as outras não. Ou se trocar o quantificador universal por existencial, aí o limite de qualquer sequência pode ser qualquer número real. O porquê disso, é claro que você não está entendendo agora. Eu estou colocando as questões, o que eu estou dizendo é que nós vamos discutir isso, mas na próxima semana. Mas até lá, vocês têm sábado e domingo para começarem a pensar a respeito disso. Porque mais importante do que eu dar a solução mastigada e pronta para vocês, é vocês começarem a pensar sobre essas questões. Tá? Marcelo, bastante coisa para pensar, mas estou acompanhando. Sim, a ideia é justamente essa, pensar. Porque, vou dar um exemplo aí. Aquele problema do decaimento de carbono 14. Teve alguém ali no grupo WhatsApp que deu uma solução dando um argumento físico. Não me lembro agora quem foi, tá? Que alegou, porque é o seguinte, naquele exercício lá de decaimento radioativo, com um intervalo de tempo de 80 milhões de anos, vocês acabam caindo numa conta que, se vocês tentarem fazer por calculadora, a calculadora não consegue. Vocês sabem disso, né? Então, se a calculadora não consegue, de duas uma. Ou vocês fazem como fez esse aluno da turma, se não me engano foi o André, agora não lembro. Se vocês usam aquele argumento físico, o teste carbono 14 só é confiável em um certo intervalo de tempo muito menor do que 80 milhões de anos. Logo, não tem significado físico a resposta. Isso é uma maneira da pessoa... Claro, é uma resposta já com interpretação física, o que é uma coisa bacana, mas, ao mesmo tempo, a pessoa está fugindo da conta. Se ela tem uma exponencial de um número muito grande para calcular, em valor absoluto muito grande, mas com sinal negativo, e não consegue, porque a calculadora não consegue lidar com isso, ou qualquer programa de computador não consegue lidar com isso, ora, esse tipo de situação são essas situações com as quais vocês vão se deparar em problemas reais de física. Vocês vão se deparar com situações que não dá para contar com a máquina. E aí você conta com o quê? Com aquele elemento que a máquina não consegue fazer, que é o elemento humano. Use a criatividade, resolva o problema. Então, eu coloco esse tipo de problema, coloquei aquele do carbono 14, ou esse 7.1,
para tentar forçar vocês, ou pelo menos estimular vocês, a pensarem além do padrão usual de avaliação Universidade Federal do Paraná ou qualquer instituição que seja. Que é assim, para fins de avaliação, aprovar alguém é fácil. A pessoa não, se vocês pensarem bem, não exige tanto esforço assim para aprovar numa disciplina. Se uma pessoa não é aprovada em uma disciplina, houve algum descuido, houve algum problema no caminho. Existem muitos fatores para justificar isso. Mas se a pessoa tem tempo, e tem tempo para estudar, para trocar ideias, para fazer exercício, ela consegue aprovação. Mas o fato de conseguir aprovação não quer dizer que ela saiba. Que é aquela coisa, por exemplo, eu, na minha graduação, cursei a disciplina de álgebra linear. Tive um desempenho considerado bom, fui aprovado, mas eu não sabia nada de álgebra linear. O fato de eu ter sido aprovado em álgebra linear não significava que eu soubesse alguma coisa. Eu só fui aprender álgebra linear de fato quando eu, de fato, comecei a estudar álgebra linear. Disciplinas não dizem nada, avaliações não dizem nada. É só um ritual. Então, eu coloco alguns exercícios, uns poucos exercícios para vocês, para forçar isso. São exercícios delineados de uma maneira que o aluno consegue encontrar uma solução para fins de aprovação na disciplina. Para essa finalidade, consegue. Mas uma solução, nas palavras do Marcelo, satisfatória, que o Marcelo, por exemplo, estava insatisfeito com a solução que ele tinha encontrado, aí já é outra história. Que a pessoa quer brincar, no caso do Marcelo, ele queria brincar com a definição de limite. Só que vocês devem perceber que a definição de limite exige muito mais do que possa causar aquela primeira impressão de substituir delta por alguma coisa envolvendo epsilon. Exige realmente pensar a respeito. Existe um exemplo histórico bem conhecido de vocês físicos, que é o problema da braquistócrona. Vocês conhecem o problema da braquistócrona? Então, o problema da braquistócrona, deixa eu escrever aqui para vocês, daí vocês vão poder procurar. O problema da braquistócrona é o seguinte, é um problema que foi colocado no século XVII na Europa. Consiste no seguinte, digamos que vocês têm dois pontos, A e B, digamos que esses dois pontos estão sobre uma parede vertical. Tá? Então, vocês marcam na parede, vocês colocam duas estacas na parede. Isso se chama essas estacas de A e B. E essas estacas elas têm uma distância horizontal e vertical entre elas. Então, a estaca B está mais embaixo do que a estaca A, mas ela não está abaixo da estaca A. Ela tem uma certa distância, exatamente. Então, o Andy já colocou ali. Então, vejam só. O problema consiste no seguinte, vamos chamar de ponto A o ponto mais alto da curva e ponto B o ponto mais baixo. O objetivo é traçar uma trajetória do ponto A ao ponto B, de modo que qualquer objeto que for deslizar sobre essa trajetória, sob a ação da gravidade, chegue do ponto A ao ponto B no menor intervalo de tempo possível. Entenderam o problema? Ok. Então, acontece que existe uma infinidade de curvas possíveis para... É assim, ignorando atrito, exatamente. A gente está ignorando atrito. Então, existe uma infinidade, mas é que tá, mesmo com atrito você vai ter a mesma curva, mas o problema, normalmente, ele é formulado ignorando atrito. Aí o que acontece? Existe uma infinidade de curvas possíveis para conectar o ponto A ao ponto B. Então, vocês estão vendo no desenho que o Andy colocou, nós temos uma possível trajetória, uma reta, temos outras possíveis trajetórias ali, hipérbole, cicloide, e se vocês soltarem uma bolinha, vocês procuram, se vocês procurarem, vocês encontram vídeos
ilustrando como é que funciona esse problema. Tem vídeo do cara que coloca bolinha rolando. Então, se vocês colocarem uma bolinha rolando por esses trilhos, por essas trajetórias, elas vão chegar em tempos diferentes, do ponto A ao ponto B, em intervalos de tempo diferentes. A pergunta é, qual é o formato da trajetória que faz chegar do ponto A ao ponto B no menor intervalo de tempo possível? Esse problema foi colocado por Daniel Bernoulli no século XVII, na Europa, e ninguém conseguia resolver o problema. As pessoas já conheciam o cálculo diferencial integral, mas não sabiam resolver o problema. Aí reza a lenda que, na época, Isaac Newton já estava afastado das atividades científicas. Ele trabalhava como caçador de falsos moedeiros. Pessoas que falsificavam dinheiro, Isaac Newton dedurava e mandava para a forca. Era a diversão dele. Tá? Pois é. E ele não sabia que esse problema estava circulando. E aí... pois é, X9, né? E aí alguém entregou o problema, passou debaixo da porta lá da casa de Newton, e ele, voltando da Casa da Moeda, chegou em casa, viu aquele negócio, jantou, depois do jantar resolveu o problema em meia hora e publicou com um pseudônimo. E aí reza a lenda que, quando foi visto aquele artigo publicado com a solução do problema do Braxtócrona, assinado por um pseudônimo, a pessoa teria dito o seguinte: é pelas garras que se reconhece o leão. Então, Isaac Newton, que é um dos criadores do cálculo diferencial integral, ele tinha uma visão sobre o cálculo diferencial integral que outras pessoas não tinham. Já estava circulando na Europa há mais de um ano, sem ninguém conseguir resolver o problema, 1 ano e meio, e ele resolveu em uma noite. Mas por quê? Porque ele tinha uma familiaridade com o assunto muito mais profunda do que outras pessoas. Se vocês olharem, por exemplo, o primeiro livro didático de cálculo diferencial integral da história, foi escrito pelo Marquês de L'Hopital, o livro é um horror. Isso é uma tradição para as pessoas que gostam de ensinar cálculo diferencial integral, em geral são umas antas. E L'Hopital foi uma delas. Vejam só o que L'Hopital escreveu no primeiro livro de cálculo da história. Olhem bem o que ele escreveu. L'Hopital escreveu o seguinte no livro: 2 números reais que diferem por um infinitésimo são iguais. Está escrito isso no livro dele. Ora, se eles diferem, como é que eles podem ser iguais? É uma inconsistência isso. Não precisa nem saber matemática, não precisa nem saber cálculo, não precisa saber nada para perceber que isso é uma inconsistência. E ele escreveu isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para não confundir aula de matemática, o livro didático de matemática, com matemática. Para você conhecer matemática, se a pessoa ficar presa ao que está em livro, não aprende. Ela só vai repetir o que os outros fazem. Então, por isso que eu recomendo esse tipo de exercício para vocês. Esse exercício que eu estou recomendando, fazer mudanças na definição de limite para ver o que acontece, isso... Até antes da virada do milênio, eu conseguia colocar em provas para as turmas de cálculo, independente do curso que fosse. Em geral, eu dava aula para o curso de física mesmo. Aí, depois da virada do milênio, por alguma razão, os alunos não conseguiram mais resolver esse problema. Aí tive que parar de colocar isso como processo de avaliação. Não dava mais para colocar. Mas, mesmo sem fins de avaliação, eu fortemente recomendo a vocês pensarem, porque a questão é vocês tentarem perceber essa matemática que a gente tentou desenvolver aqui nos últimos meses, não como matemática da disciplina funções, isso é loucura, isso é ritual bárbaro, tá? Mas pensar nessas coisas ao longo da vida. Até isso estão acompanhando, gente? Tá, então eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive quando eu era aluno de graduação, que na época as nossas disciplinas eram anuais. Eu tive um professor
Paulo Godoy Becker. Esse professor, ele não era pesquisador, então ele não tinha produção científica. Ele se limitava apenas a dar aula. Mas ele fazia umas perguntas bastante perturbadoras para a gente. Nós éramos alunos do curso de matemática e ele fazia perguntas de matemática para a gente. E uma das perguntas que ele fez, eu lembro, foi a seguinte: o que vocês matemáticos querem dizer com existe? Porque você olha para uma definição como limite, lá está escrito, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero. Como assim existe? O que isso quer dizer com isso? Porque o físico, quando fala de um objeto, que existe um objeto com massa de 1 quilograma, é porque ele consegue apontar para aquele objeto e dizer, é aquele cara lá. Aquele melão ali está pesando 1 quilograma. Agora, quando o matemático fala existe delta maior do que zero, você não vai encontrar esse delta numa horta dentro de casa ou passeando no parque. Nós temos lá o axioma do vazio. O axioma do vazio diz: existe um conjunto tal que ninguém é elemento dele. Diabo, como assim existe? Onde que ele está? Me mostra. Vocês percebem, né, que a afirmação existe em matemática não tem o mesmo status de existe em física. Quando o físico fala existe algo, ele consegue, em algum sentido, qualificar algo mensurável, avaliável em termos de observações. Por exemplo, o físico pode não observar o Big Bang, que deu origem ao universo, mas ele consegue observar os rastros disso, como a radiação de fundo, de 2,7 Kelvin. Vocês estão acompanhando o que estou dizendo? Tá. Então, esse professor, vejam só, era um professor do departamento de física fazendo pergunta para a garotada, que era gente de matemática, e uma pergunta extremamente pertinente, e eu não tinha mais remota ideia de como responder essa pergunta dele. E me incomodava alguém da área de física perguntando para um aluno de matemática uma questão de matemática e o aluno não consegue responder. Porque se eu estava estudando matemática, eu tinha que ser capaz de responder uma pergunta como essa. O Benji dá risada, mas é uma questão de honra. Se você está estudando matemática, você tem que ser capaz de responder perguntas de matemática. Nem que você diga, não, espera um pouco, eu vou consultar o livro tal e eu respondo. Não, isso não encontra resposta em livro. E aí o que aconteceu na prática? No meu caso, demorei, sei lá, uns 10, 15 anos para finalmente ter condições de responder a pergunta que ele fez. Ele já não estava mais vivo, esse professor. Tá? Mas botou os alunos para pensar, pelo menos eu. Os meus colegas não posso dizer. Mas, pelo menos a mim, perturbou. E aí obriga a pensar. Aí a resposta é extensa, Marcelo. Não é esse o ponto. Eu não quero discutir com vocês agora sobre o significado do quantificador existencial em linguagem de primeira ordem. Tá? Mas o ponto é que um professor da época colocou uma questão que não era questão de prova, não era questão para fins de avaliação, mas era uma questão matematicamente relevante e que obrigou a pensar. Então, eu tento fazer coisas como meu ex-professor de Física Geral B, Paulo Godoy Becker, que foi um dos poucos professores que eu tive que realmente valeu a pena, porque ele não ficava preso a vamos seguir ementa, vamos fazer tudo bonitinho conforme a universidade espera da gente. Então, exercícios como esse, 7.1, vamos ver aqui. Eu escreveria uma carta e entregaria junto com flores no túmulo dele com a resposta, como uma forma de homenagem mesmo. Ótima ideia, gente. Ótima ideia. Ótima ideia. Nunca tinha me ocorrido essa. Gostei dessa. Tá? Então, era incrível, porque era um professor que não era dedicado à pesquisa, mas ele tinha uma enorme curiosidade. E ele fazia essa pergunta porque ele genuinamente queria saber. Ele não fazia aquilo para provocar a gente. Ele realmente queria saber. Porque ele não encontrava a resposta a uma questão como essa em lugar algum. E são essas as questões que interessam. Então, por isso que eu estou sugerindo para vocês brincarem com a definição de limite. Brincar, porque se vocês brincarem com ela, vocês começam a entender melhor ela. Então, aquela coisa, aquilo que meu ex-orientador de doutorado dizia. Se você acha algo belo,
você vai querer examinar esse algo olhando de cima, de baixo, de frente, de trás. Se a pessoa acha uma moça muito bonita, ele vai querer conversar com ela. Pode ser que conversando com ela já não seja mais tão bonita. Então, pois é. Então, a questão é... O Gabriel tem vergonha. Mas foi boa. Então, recomendação final é essa. Darem uma pensada, porque, vejam só, se vocês não conseguiram resolver o problema, qual é o número? 7.1. Se vocês não conseguiram resolver o problema 7.1 de outra forma, que não fosse apelando ao teorema limite do produto, é porque ainda está faltando alguma compreensão. E essa compreensão é sempre não trivial. Eu tive uma colega que era professora de cálculo da PUC, eu tive que ensinar para ela a definição de limite, porque ela, como professora de cálculo, não sabia. Então, vejam vocês, até mesmo professores conseguem dar aula de cálculo sem saber a definição de limite, é incrível isso. Acontece isso. Andy está digitando. A aula de hoje me lembrou uma dúvida que eu sempre tive sobre o que se chama de extensionalidade, né? Mas tinha que você passou o conteúdo. Qual que é a pergunta, Andy? Ter vergonha de fazer pergunta é triste, hein? Tá, qual que é a pergunta? Você nunca entendeu o axioma em si? Por que a bicondicional? O porquê da bicondicional é o seguinte, digamos que não tivesse a bicondicional, que fosse... Então, digamos que fosse somente uma condicional. Aí nós teríamos um problema com a teoria, tá? Porque, digamos que todos Z que pertencem a X implica que Z pertence a Y. Tá? Então, somente os elementos de X pertencem a Y. Ora, se somente os elementos de X pertencem a Y, então, digamos que o Y, eu vou colocar um exemplo aqui, digamos que o Y seja isso daqui. E aí você poderia ter como X isso daqui. Note o seguinte, Andy, se fosse uma condicional, Z pertence a X implica que Z pertence a Y, nesse caso a condicional é satisfeita. Todo elemento de X é elemento de Y. Concorda? Então, só que daí você concluiria que o conjunto X e o conjunto Y são iguais. Quando não são, né? Tá? Então, por isso a bicondicional. Que daí você exige que todo elemento de X é elemento de Y e todo elemento de Y é elemento de X. Aí, somente isso vai garantir que X é igual a Y. Só que é aquela coisa, a minha crítica ao Andy e aos demais é isso, esse negócio de ter vergonha de perguntar. Isso não tem cabimento. Né? Pergunta. Porque, digamos vocês caem, deem um azar, vamos ver, eu acabei gerando vergonha nas aulas presenciais. É o seguinte, essa história de aluno, porque eu já ouvi essa história várias vezes, aluno com vergonha de perguntar. Então, digamos que o aluno tenha o azar de pegar um professor que, se o aluno faz uma certa pergunta, o professor manda plantar batata, tá? Ele é grosseiro. Isso não tem problema. Se o professor é grosseiro, é um problema do professor. Mas isso não vai impedir o aluno de perguntar, tá, se esse professor não quer me responder, então eu pergunto para outro, pronto. A vida é curta demais para ficar com essas vergonhas. Não estou lembrado disso, Andy. Na primeira aula, eu fui lá na frente tentar explicar uma dúvida. Admito que não entendo professores que não respondem dúvidas. Então, o professor não responder dúvidas, pode ser que o professor não saiba, e aí o professor
por problemas pessoais, se sinta intimidado. Está sujeito a acontecer, sei lá. Vamos ver. Aí pedi a caneta emprestado, o senhor fez uma piada, aí fiquei meio nervoso. Bárbara aqui tá rindo, tá? Mas então, Andy. Falei considerando um X. E o que eu disse quando você falou? Falei, escrevi um Y. Qual foi a piada que eu fiz, Andy? Você lembra? Falou que eu não podia pegar a caneta. Ah, a Bárbara tá falando aqui que eu falo as mesmas coisas para ela, tá? Uhum. Que era proprietário da faculdade. 2 elevado a 4, falei sem querer que era 8. O senhor soltou o quê? Nossa, eu não lembro dessas coisas, tá? Eu esqueço dessas coisas, tá? As aulas presenciais parecem divertidas. Alguns acham divertidas, outras nem tanto. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele dizia que eu era o capiroto. Ah, por quê? Eu nunca perguntei para ele por que ele achava que eu era o capiroto. Falei, né? Mas então é isso, gente. Moral da história. Então, Andy, eu não posso te responder por que ele achava que eu era capiroto, tá? Talvez porque meu sobrenome é anagrama de Satanás também, né? Mas é o seguinte, vocês têm algo a pensar a respeito nesse sábado e domingo. E aí, segunda-feira, a gente vagarosamente vai discutindo sobre a definição de limite. Obviamente, a gente não vai esgotar todas as possíveis alterações, mas vai dar algumas ideias para vocês de como explorar esse conceito. Tá bom? Ah, sim, Adonai é um dos 3 nomes de Deus. Na verdade, não é um nome, porque esse nome Adonai em hebraico significa meu senhor, porque os judeus eles são mais espertos que os cristãos nesse ponto. Os cristãos falam que Deus é isso, é aquilo, onipresente, onisciente. Para os judeus não tem nada disso. Não há condições de falar sobre Deus. Então você não pode sequer dar nome a Deus. Então, para se referir a Deus em liturgias judaicas, você pode usar certas expressões idiomáticas, como Adonai, que é só simplesmente meu senhor, ou Elohim, que é outro. Na época que eu estava pesquisando símbolos da alquimia para tatuar em vários tinha Adonai. Ah, sim. Mas é uma... Não é um nome, propriamente. Até mais, Marcelo. Então tá, então vamos encerrar aqui. Tentando encerrar. Gabriel, você conseguiu gravar? Porque parece que aqui não está interrompendo a gravação.